Bom dia, minha amada família. Bom dia, meu povo abençoado. Mais uma vez, pela tua graça, nós nos encontramos aqui, diante da palavra do Senhor, para lermos e meditar em algum dos versículos da palavra do Senhor. Estaremos lendo hoje em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele no nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravos. Amém. A palavra do Senhor nos garante vitória, garante libertação do pecado. A palavra do Senhor diz aqui, livres do pecado pela graça. A palavra também diz que nós fomos libertados pela graça de Deus. Nós não somos mais escravos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dado por Deus, é presente de Deus. Entendeu? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não valeu então nós ter recebido esse presente, se vivermos assim? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Porque Jesus morreu na cruz para nos resgatar, para nos purificar, para nos dar vida. E por que andamos nós no pecado? Porque continuemos nós a cometer pecado, a fazer a vontade do inimigo. Porque nós vamos continuar fazendo assim? Vamos mudar a nossa condição de pecadores. Vamos enterrar o nosso velho homem e viver em novidade de vida. Ou, porventura, ignoramos que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós não podemos ignorar isso. Uma vez nós decidimos a libertação do nosso pecado, nós somos libertos do pecado,
Nós não podemos ignorar mais isso. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressurreto dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, que temos fé que pela graça, pela misericórdia dele, também seremos ressuscitados da morte. Fomos ressuscitados já, entendeu? Nós já fomos, nós saímos da morte para a graça, pela glória, pela misericórdia de Deus. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós temos que acreditar nisso, senão não vale nada. O sacrifício de Jesus não vale nada para nós. Nós temos que acreditar que Jesus morreu, ressuscitou e nos deu vida. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como a escravo. Nós não somos mais escravos, nós somos livres, livres pela graça de Deus, livres para servir a Deus, livres porque temos a convicção de que pela graça somos salvos em Cristo Jesus. Jesus morreu para nos dar vida, para nos dar liberdade. Somos livres na presença do Senhor. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: acaso não sabeis que os vossos corpos são morada do Espírito Santo, o qual habita em nós? É para nos alertar todo instante da nossa vida, caso caímos em tentação. A palavra de Deus diz que nós não devemos nem em pensamento pecar, mas se todavia pecar, o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos alertar para que saiamos da presença do inimigo. Confessamos a Deus e saímos da presença do inimigo e passamos a viver na presença do Senhor. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. A quem morreu para o pecado, quem morreu para o pecado está justificado. Entendeu? Nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse privilégio que Ele nos deu, que nessa manhã nós podemos fazer essa leitura, essa meditação, e nós vamos orar agora agradecendo a Deus pela liberdade que Ele nos deu, sermos salvos em Cristo Jesus. Pai querido e eterno Deus, Deus de amor, nós agradecemos ao Senhor pela misericórdia que o Senhor tem para com as nossas vidas. Sabemos nós que isso é um presente inigualável que o Senhor nos concedeu, de podermos, ó Pai querido, termos a nossa salvação garantida de graça. O Senhor é que prometeu, e pela graça somos salvos, mediante a fé, a qual o Senhor também nos deu, ó Deus. Sem a presença do Senhor nas nossas vidas, seria impossível ter fé. Mas o Senhor nos concedeu o privilégio de termos fé e acreditarmos, ó Pai querido, que somos salvos para poder morar com o Senhor na glória celestial. Esse, ó Pai querido, é o maior presente que o homem pode receber. E, ó Pai querido, pedimos ao Senhor que acenda a chama do Espírito Santo dentro de nós,
para que não venhamos, ó Pai querido, cair em tentação. Se porventura, ó Pai querido, de alguma forma, ó Pai querido, cairmos em pensamentos negativos, que o Espírito Santo de Deus venha nos alertar para que possamos confessar ao Senhor o nosso pecado e pedir ao Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixa ficar prostrado, mas alimenta a nossa vida com a chama do Espírito Santo, para que vivamos diante do Senhor, para a honra, para a glória e para o louvor. Só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas que o Espírito Santo de Deus nunca deixa que andemos no pecado. Amém. Nós fizemos essa oração agradecido, convicto que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é o nosso guia e proteção. Nós oramos agradecido no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus. Louvado seja.